Paz, Senhor, a todos, amém? Gravação em uma tomada só, que eu já estou atrasado. Tá? Pra gente é sempre, a gente sempre ficar alegre em participar. E agora a gente está completando aí quase 30 anos já do início do trabalho aí em Nova Cruz. E o Natanael pediu para eu gravar algo para mandar aí para a festividade que tem nessa semana. Ele mandou um roteiro aqui que eu vou seguir o roteiro dele, né? Primeiro ele questionando de onde veio a sua família, de onde eram antes de vir para Nova Cruz. Essa pergunta, acho que vocês já sabem, né? A gente chegou aí no ano de 94, quase 30 anos atrás, 28 anos atrás, no dia 17, no sábado, às 14 horas. E viemos de Nova Cruz para a gente poder fazer a obra de Deus na cidade de Nova Cruz. O que você lembra dos seus pais nessa época, na época da mudança? Na época da mudança, eu lembro dos meus pais, minha mãe era magrinha, não cresceu muito não, não tem muitas mudanças não. Na realidade, em relação a nós, eu também era magrinho, novinho, tudo, e nós quando chegamos aí, talvez a principal característica para nós foi a mudança, que a gente vinha numa igreja bem estruturada, uma igreja que tinha bastante coisa. Embora nós já tivéssemos passado por Lagoa Comprida, foi uma situação diferente. Não por estar no Nordeste, porque como meu pai é nordestino, a gente já conhecia o Ceará, eu comecei a ir para o Ceará muito cedo, mas na parte no que tange a igreja, e principalmente a cultura na igreja no Rio de Janeiro era bem diferente da cultura da igreja em Nova Cruz quando a gente chegou, talvez essas tenham sido os principais impactos. O que você lembra do início da igreja? Muita coisa, muita coisa eu lembro. Me lembro do primeiro culto que a gente teve, o primeiro sábado nosso marcado na minha igreja, na minha mente, que foi um trabalho das crianças que a Deisiana fez junto com a Valéria. A gente chegou já para esse trabalho no sábado à tarde, foi talvez o primeiro evento que a gente teve, o primeiro culto, o Emanuel se convertendo. Então assim, tem muita coisa que a gente lembra do início da igreja. Na época a irmã Lenira, vi foto dela como uma das fundadoras aí no Lattes, e bastante coisa que a gente lembra, não tem algo específico. E aí eu já entro no quadro, que qual acontecimento que marcou, foi importante para você durante os anos que passou morando com seus pais na frente da igreja em Nova Cruz. Aqui é ao vivo, tá? O pessoal tá... Porque senão eu não consigo gravar. Acabei de chegar da igreja e estou gravando para poder passar para vocês. São muitas coisas que a gente se lembra, não tem algo específico. Talvez alguns marcos foi a mudança, quando a gente estava no Conjunto Frei Damião, e a gente saiu do Conjunto Frei Damião e fomos e descemos lá para Felipe Camarão. Talvez tenha sido um marco que marcou o crescimento da igreja. Dentre esses foram muitas coisas, o Alcimar, eu me lembro do Alcimar, a conversão do Alcimar foi bem engraçada, todo mundo se converteu e a gente foi baixar a porta da igreja, quase bateu na cabeça dele. No outro dia, no culto matutino, ele se converteu. E outros, tem muitas situações que marcaram. Algumas que vocês não sabem e não vão saber, que às vezes aconteceu só lá em casa e só nós, eu, Mariane, pai e Deta, que sabemos que aconteceu e que marcam, que eu me lembro até hoje. E outras que vocês conhecem por conta da própria igreja. Então essa alteração, quando a gente saiu do Conjunto Frei Damião, daquele local que era próximo ao cemitério, a gente foi para Felipe Camarão com muito esforço, talvez marcou o crescimento dessa igreja. Depois disso a gente comprou o terreno e fomos para aquela igreja que era bem pequenininha, onde numa terça-feira, culto de ensino, o pastor Isaac foi batizado no Espírito Santo de uma forma bem marcante, Então assim, são muitas, gente, são muitas coisas que acabaram marcando, e não
dá pra gente colocar, pontuar. Coisas que até hoje eu lembro. Eu me lembro do último retiro que a gente foi, a gente indo de caminhão, baú para o retiro. E uma das coisas que eu não me esqueço, né, o Daniel, o bispo, o pessoal estava junto com a gente e a gente começou a fazer uma brincadeira. Vamos citar versículos bíblicos. Eu me lembro que a gente foi citando e parece brincadeira, mas a gente saiu de Nova Cruz e chegamos em Goiânia citando versículos bíblicos de cabeça. E até eu me surpreendi com a quantidade de versículos que eu sabia e que todo mundo sabia. Então, são detalhezinhos, são coisas pequenas que marcaram. E por final, uma mensagem para os pastores, uma mensagem de amor, uma mensagem para o meu pastor até hoje, que é o meu pai, uma mensagem para o Jean, que é meu pastor, meu amigo, meu irmão, uma mensagem para o Tiago, né, que eu vi crescer. Me lembro do Tiago, o Tiago, o Jonas, o Paulinho entrando na igreja com os cabelão pequeno e bem pequenininho ainda na igreja lá do Frei Damião, né? Então são muitas lembranças. Mas uma mensagem para todos os pastores, aqueles que eu conheci, que cresceram comigo, e por já estar 14 anos fora, os pastores que eu não conheci hoje fazem parte do corpo de obreiros, são pastores. A mensagem que eu entrego para vocês é que eu aprendi do meu pai, é que tudo que nós fazemos, o nosso serviço, ele não é vão no Senhor, né? Como o apóstolo Paulo fala, né, no capítulo 15, versículo 5, 9, né? Tudo aquilo que Deus coloca nas nossas mãos para fazer, nós fazemos, e o nosso trabalho, o nosso serviço não é vão no Senhor. Então essa é uma palavra de amor para os pastores, que venham 30, 40, 50 anos, daqui a 10, 20 anos, nós não estaremos aí, meu pai talvez não esteja aí, talvez você não esteja aí, mas a obra, a pedrinha que você colocou com amor, com certeza não foi em vão, ela vai estar reservada lá no céu. Deus abençoe 28 anos de Assembleia de Deus em Nova Cruz, que Deus abençoe muito a cada um de vocês. Saudades. Deus abençoe.